Olha só, eu vou trazer aqui uma informação para vocês que a gente já começou a falar prematuramente, mas agora vamos ampliar essa conversa. Um homem no Santa Maria não voltou de uma saidinha temporária, concedida juridicamente. Ele não voltou, não retornou para o presídio. E aí ele foi denunciado porque estava causando a maior confusão no bairro Santa Maria. Pouco antes disso, um outro caso relacionado aí que envolve tornozeleira eletrônica de certa forma. Um homem fugiu, né, na verdade, não retornou também para a prisão, foi mais ou menos essa a história. E na hora que a polícia foi prender ele, viu no celular dele que ele tinha feito até gravação em rede social arrancando a tornozeleira. Isso, gente, é nosso dinheiro, tá? É nosso dinheiro que tá aí. Então é bom a gente ter noção, ter dimensão, saber o que cobra. A cada 120 dias, o Poder Judiciário faz uma reavaliação, analisando a necessidade de adequação para a medida, para decidir se vai manter ou não esse monitoramento. O monitoramento por tornozeleira aqui são mais ou menos 862 pessoas usando. Isso tem um custo mensal aí de cada um a R$ 244,45. Então esses números a gente pode até mostrar aqui na câmera aberta, que a gente já tem aqui alguns desses números. Então, presos aqui no nosso estado com a tornozeleira, tá aí, 862, custo mensal, R$ 244,45. Vítimas com botão de pânico, 65. Esse é o mecanismo que a vítima que utiliza e não o suspeito, o acusado. A gente tem essas informações para vocês que o custo de ressarcimento, tá? Para uma tornozeleira dessa que foi cortada, a gente tem um custo de R$ 981,80. Tanto a tornozeleira eletrônica quanto o dispositivo que a vítima usa, caso ela precise acionar, se ela de alguma forma se sentir ameaçada. E para o carregador, esse ressarcimento, R$ 122,72. A gente vai com informação ao vivo agora, já, meu diretor? Nos casos oriundos da execução penal, geralmente vem informando a data de retorno ao presídio nas decisões, porque foi questionado quando se retorna, né, à prisão. Isso é uma questão jurídica. Tempo de uso de cada dispositivo varia de acordo com a decisão judicial. Em média, a cada 120 dias, o Poder Judiciário faz a reavaliação, analisando a necessidade e a adequação da medida para decidir se vai manter ou não o monitoramento eletrônico. E aqui eu já trago para vocês que nós esclarecemos mais um da manutenção. São realizadas as manutenções, né, dos aparelhos na Central de Monitoramento Eletrônico de Presos por técnicos da fornecedora dos equipamentos. Só para reforçar aqui, porque eu sempre falo que o que a gente tem uma sensação, às vezes não corresponde à realidade, é que, de fato, muitos não retornam, porém eles representam a minoria. Um representante aqui da área jurídica, dando entrevista, esqueci até o nome dele, meu diretor, se puder me lembrar, ao Lucas Moura, ele falou aqui, ele que é mestre em direitos humanos, que apenas 5%, Marvisson Amorim trouxe para a gente, advogado criminalista com especialidade nos direitos humanos, que apenas 5% não retorna. Claro que é um número grande, mas comparado a quando a gente divulga, que sempre há uma sensação de que tem a saída temporária, nunca vai retornar. E ele traz a informação que não, que existem casos sim, mas representa apenas a minoria. A gente vai ao vivo agora, meu diretor? Já estamos prontos? Agora sim, David Sacramento vai trazer outras informações para a gente em relação às tornozeleiras eletrônicas. Boa noite, David.
Boa noite, Mariana. Boa noite para todos que estão nos acompanhando aí no Cidade Alerta Sergipe. Falar de tornozeleiras eletrônicas, de fato, é muito importante. A gente sabe que esse dispositivo ajuda a contribuir bastante. Por exemplo, diminui o número de encarceramento, também diminui os custos do Estado, como você bem trouxe números aí. Uma tornozeleira eletrônica custa R$ 244 e alguns centavos. Se a gente comparar, por exemplo, com o valor que um Estado precisa manter uma pessoa, um apenado encarcerado, ele teria que desembolsar mais de R$ 2.000 por mês por pessoa. Então, imagine só, a gente já consegue ter uma dimensão aí, de fato, de como a tornozeleira eletrônica ela já é benefício. É benefício também para o apenado porque pode dar a chance para ele de se ressocializar, ou seja, ele pode estudar, fazer curso, pode estar com a família também, claro que dentro daqueles limites impostos pela justiça. Mas, infelizmente, como a gente trouxe aí esses casos, acontece também dessas tornozeleiras serem violadas, o que traz aí, acaba trazendo, acarretando, de fato, de algumas coisas ruins, né, para a sociedade, que são prejuízos, né, e que acaba, claro, trazendo prejuízo para o cofre público. Eu estou aqui nesse momento, né, na central de monitoramento de tornozeleiras para conversar com o Cláudio Viana, que é diretor dessa central, que vai explicar melhor para a gente, claro, aí os benefícios dessa tornozeleira e trazer também dados importantes para a gente em relação a isso. Muito boa noite, obrigado. Boa noite você, boa noite Mariana e todos os ouvintes da TV Atalaia. Em relação ao número de presos com tornozeleira, a gente trouxe ali que são cerca de 800, é isso mesmo? Sim, 844, mais 65 vítimas de violência doméstica, que na verdade fazendo a utilização do botão de pânico para os casos de proximidade com o autor ou sensação de ameaça. Inclusive, a gente já trouxe detalhes de como é que funciona todo o monitoramento aqui. Mas depois que a pessoa, ela é, no caso, apenado, ele é colocado aquele dispositivo eletrônico, como é que funciona a partir dali, por diante? Então, a partir daí, ele fica sendo fiscalizado pelos policiais penais, pela equipe técnica, né, especializada, e pela equipe multidisciplinar, que é composto por psicólogos, formação em direito, de técnicos, e em psicologia. E o que é que determina, de fato, o limite que a pessoa ela pode estar com aquele equipamento, quanto tempo que ele vai ficar também? Então, toda a situação da monitoração eletrônica, ela surge a partir de condicionantes da própria decisão judicial. Então, é na decisão judicial que estão contidas as regras e é justamente aí onde a CEMEP atua, no sentido de fazer a fiscalização e o auxílio necessário para esse fiel cumprimento. De 4 em 4 meses existe de fato uma avaliação? Sim, de 4 em 4 meses é preciso, quer dizer, a depender do caso, é estabelecido em 120 dias fazer a avaliação para ver se vai continuar ou não com essa monitoração e à medida em que ocorrer os descumprimentos, o próprio sistema, ele identifica violação de forma diferenciada e aí é onde surge a comunicação dos policiais para o Poder Judiciário, o que pode acarretar, inclusive, em emissão de mandado de prisão e a equipe da CEMEP prontamente fará a sua captura e o recolhimento aos estabelecimentos penais. Inclusive, Mariana, estava conversando aqui com o Cláudio em relação a essa questão da violação. A gente trouxe alguns casos aí, acontece de fato de alguns apenados violarem esse equipamento e que acaba acarretando prejuízos aí para a sociedade. Mas quando existe essa violação, vocês conseguem identificar no sistema de fato o que é que foi violação ou como, por exemplo, uma queda de sinal, porque a gente sabe que tem chips, né, chips de operadoras nesses equipamentos, então existe como identificar de fato o que é violação e o que é queda de sinal, por exemplo? Sim, sim. Há um sistema altamente tecnológico por parte da monitoração que faz a gestão de todas as ações, inclusive estabelecendo especificamente qual tipo de violação, o horário, enfim, e o local em que se deu. Então, toda vez que ocorre uma violação, em tempo real, os policiais eles identificam e acabam, nos casos em que o próprio regimento, o próprio regulamento estabelece, fazemos a comunicação ao Poder Judiciário, o que fica a cargo do juiz analisar se vai ou não estabelecer medidas mais duras. Nesse caso, a pessoa ela pode, no caso, ser colocada de novo nesse regime de eletrônico, de monitoramento eletrônico, ou ela é levada para a prisão, por exemplo? Olha, geralmente quando ocorrem as violações, tende-se a ser encaminhada ao
sistema penitenciário. É fundamental que a gente consiga entender que é fundamental que as instituições elas apoiem a monitoração eletrônica e os próprios monitorados compreendam essa monitoração. Porque, na verdade, é uma oportunização e que, em muitos casos, quando se vende a ideia de que é natural banalizar a monitoração eletrônica, acontece dos policiais fazerem essa comunicação para o Poder Judiciário e ser emitido mandado de prisão, o qual acaba indo para o sistema prisional à medida que ocorrer esse descumprimento. Certo. Antes de nós prosseguirmos aqui nossa entrevista, nós vamos voltar para o estúdio que nossa apresentadora Mariana Sena, ela quer interagir aqui, quer fazer alguma pergunta para ti. David, você fica à vontade, viu? Eu que gosto de me meter também um pouco aí na conversa. É o seguinte, recente, nós recebemos uma informação de que estava em falta em um determinado presídio da tornozeleira eletrônica. A gente quer saber se isso ainda procede, o que pode acontecer nesse caso, de quem seria ali a responsabilidade por isso acontecer. Cláudio, você ouviu a pergunta, nossa apresentadora, ela gostaria de saber em relação à informação que nós recebemos que estaria em falta esse dispositivo eletrônico em uma das penitenciárias e o que é que acontece, né, em relação a isso. Em verdade, o dispositivo ele cumpre uma certa reserva técnica. Aconteceu já em alguns momentos devido a situações de pandemia, de lockdown na China, porque são materiais importados. Mas atualmente a nossa reserva está num volume significativo e pronto para atender tranquilamente todas as decisões judiciais e demandas. Então não há perigo de falta desse equipamento para caso o Poder Judiciário precise de fato colocar a pessoa aí na tornozeleira eletrônica? Não, atualmente não. A gente tem trabalhado na atual gestão, vem atuado muito nesse sentido, de trazer essa garantia, até porque a gente entende que há toda uma superlotação nas unidades prisionais e a ausência desse material tanto acarreta nesse aumento, né, de volume carcerário, como também acaba comprometendo até as decisões judiciais no sentido de progressão de regime. Um fato muito importante que você defende muito, a política de proteção à mulher, ou seja, o autor de violência doméstica ele precisa ser monitorado naquele momento da decisão judicial e a vítima, portanto, adquirir o botão de pânico. Então, são políticas fundamentais e que não pode existir, de fato algum, escassez do material. Certo. Em relação, por exemplo, ao caso que nós acabamos de citar até no programa aí, deste casal no bairro Bugio, onde no celular dele a polícia descobriu um TikTok onde o rapaz danificava a tornozeleira eletrônica. Gostaria que o senhor pudesse esclarecer em relação sobre esse assunto também. Sim. Em verdade, não passou nada além do que um clipe, né, com uma montagem caseira e que, em verdade, o momento que aconteceu a ruptura foi na própria central. Então, ele filmou o técnico que procede essa retirada via mandado judicial, né, de ordem judicial. E ele, na verdade, construiu aquilo ali na base do fake news, mas também que nos traz a seguinte constatação. É fundamental que quem é monitorado compreenda a monitoração eletrônica, ou seja, veja a monitoração como uma oportunidade. E outra, se achar que pode banalizar a monitoração, isso gera uma situação de instabilidade. Por quê? Porque vai fazer com que outros monitorados façam o mesmo, ou tentem fazer o mesmo, e sejam comunicados ao judiciário e seja emitido mandado de prisão. Ou seja, essa pessoa, esse monitorado que o fez, em nenhum momento está no sistema que ele rompeu. Ou seja, à medida que ele faz apologia ao rompimento, ele gera uma situação de prejuízo, inclusive, aos demais monitorados, que ao acreditarem em um vídeo completamente enganoso, podem adotar essa medida e acabar indo para o cárcere. Olha, em relação aqui, por exemplo, essa questão de ressarcimento. Agora, já que a gente tratou sobre esse assunto, vamos falar sobre a questão de ressarcimento, que é muito importante. Nós temos aqui números de R$ 981,80 e para o carregador de R$ 122,72. Esse custo, no caso,
aparelho aí que acabou sendo danificado por uma dessas pessoas que acabou violando, esse valor é pago pelo Estado? A pessoa também tem que arcar com esse prejuízo? Como é que funciona? Na medida em que é possível, claro que a pessoa acaba tendo que arcar porque trata-se de dano ao patrimônio público. Mas, no geral, o Estado também acaba existindo uma responsabilidade solidária, né? Perfeito. Muito obrigado, Cláudio. Mariana, no estúdio. Muito obrigada, viu, David, pelas informações extremamente esclarecedoras, inclusive em relação ao botão do pânico que é utilizado pelas vítimas de violência.